pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para para dar uma aula de português, gramática, junto com o texto. Um português bem tranquilo. O português é isso. É uma matéria tranquila, é fácil. As pessoas não acreditam muito quando eu falo que o português é fácil, mas é fácil. Você precisa entender que português você não pode decorar. Você tem que interpretar. Em um concurso, é uma interpretação. Não existe decoreba ali. Tá bom? Então, vamos entender o que é a língua portuguesa. Combinado? É fácil, é tranquilo. Meu nome é Etelina, tá? É uma matéria tranquila. Depois eu vou deixar até um contato para vocês, se precisar de mim. Se houver alguma dúvida, é meio difícil, mas se houver, que português sempre ocorre isso aí. Combinado? Então, vamos lá. Vamos falar do geral, o geralzão. Tá? Eu vou pegar, depois não se assustem, porque eu só vou trabalhar com o programa. É o programa, mas eu falo de tudo e do que eu vou precisar. Combinado? Então, vamos à luta. Vamos lá. Vou marcar meu nome aqui, que assim vocês já ficam sabendo. Muito bem. O nosso português, a nossa gramática, ela está assim dividida. Ela está dividida em fonologia. Fonologia. O que é isso? Eu preciso entender, interpretar desde aqui. Fono é som. Logia é estudo. Então, eu vou estudar o quê? O som das letras. Quase todas as letras da língua portuguesa têm um som. Tem um som, que nós chamamos de fonema. Estudo do som. Vou estudar o som de cada letra do nosso alfabeto. Que agora, ele enriqueceu mais, não é isso? Que voltaram aquelas letras que estavam afastadas, que não eram usadas mais, que é o W, o Y e o K. Agora, ele faz parte do alfabeto. Então, por exemplo, fonologia, escrevi isso aqui. Formado por um F, um O, um N, um O, um L, o G, o I e o A. Cada letra dessa tem um som. Por exemplo, o F. F é o nome que eu dou a esta letra. F, esse aqui, N, é o nome da letra. Mas o som dela, o fonema, é de Fê. Aqui eu trabalho com o som. Fê. O N é o NE. O L é o LE. É o som. O G, aqui ele é o G. G, ele é o meu G. Tá? Então, eu tenho o G. O G, o som de G, que esse é o som, mas o G é esse aqui, e o outro é o G é este, e este é o G. Este é o G, porque é o nome da letra. Combinado? Perfeito. De que eu preciso da fonologia para o nosso concurso? Vou falar. Eu vou extrair daqui o que nós vamos precisar lá. Não vamos estudar toda a fonologia. É só para o que serve para o concurso. Então, fonologia é isso. Já eu falo o que nós vamos precisar daqui. Depois eu tenho a morfologia. Morfologia. O que é isso, morfologia? Morfologia, morfo é forma. E logia é o estudo. Morfologia. Eu vou estudar a forma. Olha só que coisa interessante. A forma, a classe da palavra. Então, enquanto a fonologia, eu estudo o som de cada letra, a morfologia, eu estudo o grupo de letras que forma a minha palavra. Essa é a morfologia. Por exemplo, eu tenho uma palavra mesa. Esse grupo de letras formou a minha palavra mesa. Então, eu tenho que estudar a classe disso aqui.
A palavra solta, a palavra sozinha, que é um... O que mesa é? É um substantivo. Eu tenho que saber. Mesa é um substantivo. Eu falo limpa. O que limpa é? A classe é um adjetivo. E por aí afora. Então, aqui, na morfologia, eu vou estudar a classe das palavras. E eu já quero chamar atenção para isto. Classe, classe, classe. Como eu classifico as palavras da língua portuguesa? Todas elas. Eu já vou apresentar a vocês. Classe. A morfologia se classifica com 10 palavras. Dessas 10, 6 variam, são variáveis, flexionam, e 4 são invariáveis. Variáveis, ó, já estou apresentando a vocês. As variáveis. Quem varia? Variáveis. Bonitinho. As variáveis. Varia o substantivo. Substantivo. O que é substantivo? Nós estudaremos isso futuramente. Substantivo é simples. É o nome que eu dou às coisas. É o nome que eu dou aos objetos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma mesa. Então, mesa é o substantivo. O que é isso aqui? É uma janela. Janela é substantivo. É simples, gente. O que é substantivo? É o nome que eu dou ao ser, que eu dou às coisas. Isso é um substantivo. E o substantivo, gente, varia, ele é variável, ele varia. Ele varia em quê? Ele muda em quê? Ele flexiona em quê? Ele flexiona em gênero, em número e em grau. Como? Gênero do substantivo. Pode ser masculino ou feminino. Eu falo a mesa. Eu falo o copo. Isso é o gênero. Masculino e feminino. Número. É o singular e o plural. Falo mesas, copos. E grau, aumentativo e diminutivo. Ou ele aumenta do seu tamanho normal, ou ele diminui do seu tamanho normal. Então, aumentativo ou diminutivo. Deixe-me parar aqui para explicar um negócio. Cai muito em concurso. Esse grau tem caído bastante. Eles falam assim... Deixa eu colocar um exemplo que caiu na provinha. Que eu falei. Aumentativo ou diminutivo. Ou é uma mesona ou é uma mesinha. Aumenta ou diminui do seu tamanho. Só que, dependendo do texto, isso não vale. É um outro grau. Caiu assim em um concurso. Caiu uma vez em um concurso. Foi até um trecho da música da Ataúfo Alves. Eles colocaram assim: que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Colocaram esse trecho. Sabe o que eles queriam? Eles queriam saber qual era o grau que estava a professorinha. Olha que bonitinho. O grau que estava a professorinha. É o grau diminutivo? Não. A professorinha não era baixinha. Esse é o grau afetivo. É o grau carinhoso. Então, isso tem muito. Às vezes, a mãe, o filho tem 2 metros de altura. Ela fala sempre meu filhinho, meu benzinho, meu paizinho, paizão. Né? Lembra do maninha? É o maninha, que é como se fosse o diminutivo de mãe. Então, mas não significa que seja uma mãe pequena. É a forma carinhosa. Então, tem esse tipo de grau. Caiu uma vez também, em uma prova, eles queriam saber, falava sobre um humorista. E eles colocaram assim, humorista tal, eles colocaram assim, deixe-me lembrar que não se tratava de grande ou pequeno. Grande ou pequeno. Tudo isso para mostrar que o substantivo, ele não varia só de tamanho. Ele não é só aumentativo, que aumenta seu tamanho normal, diminui seu tamanho normal. Então, existe o grau de intensidade. O que caiu nessa prova, eles colocaram assim,
O Ronald Golias, era até o Ronald Golias, ele sempre foi um espertalhão na vida. Foi um espertalhão. E eles queriam saber também qual era o grau que estava espertalhão. Sabe qual é o grau que está espertalhão? É o grau de intensidade. O espertalhão é muito esperto. É o grau de intensidade. Existe o grau de intensidade. Existe o grau pejorativo. Por exemplo, aquela mulherzinha não vale nada. Mulherzinha, gentinha, o gentalha lá, é o grau, é um grau que não é diminutivo, mas não diminui. Né? Então, mostra essas diferenças do grau de intensidade, do grau pejorativo, do grau carinhoso. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado. Essa flexão do substantivo. Tá? Isso é quanto ao grau. Muito bem. Isso é o substantivo. O adjetivo. O adjetivo, o que é adjetivo? Eu vou falar rapidinho o que é, mas depois nós estudaremos sobre isso aí. Que adjetivo se refere ao substantivo. Ele está ligado ao substantivo. Ele dá uma qualidade, ele determina o substantivo. O adjetivo. Se eu falo mesa, limpar. Se eu falo banco, limpou. Então, o adjetivo, ele concorda com o seu substantivo. E é aí que vem o item que eles pedem, que é a concordância nominal. A concordância nominal aparece aqui. Concorda com o nome. Quem é o nome? O substantivo. Substantivo é o nome. Eu não falei, o que é substantivo? É o nome, que eu dou as coisas. Então, o substantivo é o nome. Combinado? Então, o adjetivo, ele concorda com o substantivo. Olha o outro aqui, ó. O adjetivo, o numeral. Numeral, eu falo 2 mesas, 2 bancos. Ele está ligado ao substantivo. O artigo, eu falo a mesa, o banco. Percebe o artigo o, a, uma? Então, está ligado ao substantivo. O numeral, olha só, numeral é número. Eu falo 2 mesas, 2 bancos. Então, eu falo 3º livro, 3ª apostila. Então, está ligado ao substantivo. Tudo. Pronome. Pronome também está ligado ao substantivo. O que é pronome? Pronome, ele substitui o nome. Pronome, lugar do nome. Por exemplo, o professor chegou tarde. Ele perdeu a hora. Esse ele está substituindo o professor, para eu não falar. O professor chegou tarde, o professor perdeu a hora. Então, eu substituo o nome por um pronome. Concordando. Ele e ela. Certo? Então, o pronome está ligado também ao substantivo. Concordância nominal, hein? E o último, que é o verbo. O verbo é que dá toda a ideia de ação, de movimento. Verbo. E está todo mundo ligado ao substantivo. Porque aqui, o adjetivo com o substantivo, o numeral com o substantivo, o artigo com o substantivo, coloquei numeral 2 vezes, ó. O adjetivo, o artigo, eu falei numeral, aqui não precisa mais, já coloquei ali em cima, bonitinho, numeral, o pronome e o verbo. Todo mundo ligado ao substantivo. Para eu entender, concordância nominal. E o verbo? O verbo é outra coisa. O verbo é quando eles pedem a concordância verbal, que nós falaremos isso muito. Vocês saberão que o que eles querem? Concordância verbal, concordância nominal e regência nominal, regência verbal. Está ligado ao que eu estou falando. Combinado, pessoal? Não se assuste. Então, é isto aqui. Ó, são os 6 variáveis. Todo mundo varia de acordo com o substantivo a que se refere. Aí vem os invariáveis. Invariáveis, olha que bonitinho. São 4, claro. Não varia invariáveis.
invariáveis, os 4. Apresento a vocês esses 4 invariáveis. Quem não varia? Não varia a preposição. Preposição não muda. Preposição não varia. Mas, Etelina, para que serve uma preposição se ela nem flexiona, se ela nem varia? A preposição, gente, é simples. Simples. Ela serve para unir uma palavra à outra. Eu falo assim, parede de madeira, parede de tijolos, casa de praia. Então, esse de é uma preposição, não flexiona, não tem masculino, feminino, singular e plural. Só serve para quê? Para ligar uma palavra à outra. Conjunção. Conjunção. Para que serve uma conjunção se ela não varia? O que é uma conjunção? Conjunção, gente, serve para quê? Ela serve para unir uma oração à outra. Ela une orações para formar os meus períodos. Período composto, que, por sua vez, forma o texto, que aí vem a toda a interpretação. Tá bom? Conjunção, preposição, une palavras, e conjunção, une orações. Não varia. Depois eu tenho a interjeição. Interjeição. Para que serve a interjeição se ela também não varia? Interjeição, pessoal, ela serve para expressar um sentimento repentino, um susto ou uma saudação. Não varia. Se eu chegar aqui e falar bom dia ou boa tarde, para uma pessoa eu falo bom dia, para 50 mil pessoas eu falo bom dia. Não existe bom dia, bons dias, porque é uma interjeição. É oi para um, oi para todo mundo. Tá bom? Por quê? Interjeição é invariável. E o último, o advérbio. O advérbio é muito interessante. O advérbio, também invariável, serve para quê um advérbio se ele não varia? O advérbio, pessoal, ele atribui uma circunstância. Circunstância de quê? De tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação. Olha, existe advérbio de tudo quanto é coisa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabe o que é esse aqui? Um advérbio de lugar. Eu não irei amanhã. Eu não, advérbio de negação. Irei amanhã, advérbio de tempo. Então, são é a classe, o advérbio. Existem advérbios que servem para duas coisas. Se eu disser, nunca entenderei isto. Esse nunca pode ser um advérbio de tempo, como pode ser de negação. Já caiu muito isso em prova. Porque você tem as duas interpretações aí, certo? Então, são os advérbios. Precisaremos estudar muito isso aqui também, certo? Isso é dentro de um texto, não é a palavra solta, sozinha. A alternativa que tem 2 advérbios. Não, não é para nós. Você tem que saber, mas ele não virá assim. Ele virá dentro de um texto. Certo, gente? Então, a fonologia, que eu vou estudar o som, morfologia, que eu vou estudar a classe, e o último é a sintaxe, a principal. Sintaxe. Sintaxe. Olha só que interessante. Aqui eu estudo a letra, o som de cada letra. Aqui eu estudo o grupo de letra que forma a minha palavra, dividida aqui. E a sintaxe, pessoal, eu estudo o quê? A função da palavra dentro do texto. Lá no texto. Quando eu falei, por exemplo, mesa, como eu classifico a palavra mesa? Mesa, eu vou classificá-la como um substantivo, feminino, singular, classe. Perguntou a classe, é a característica dela. Agora, a função de mesa. Aí eu não sei. Função, só num texto. Ela solta não dá para saber. É só dentro da oração. Se eu colocasse assim, a mesa está limpa. Mesa é o substantivo, com função de sujeito.
Não gostei desta mesa. Mesa continua sendo um substantivo, com função de objeto indireto. Alguém limpou a mesa. Mesa continua sendo um substantivo, com função de objeto direto. A professora está junto à mesa. Mesa continua sendo substantivo, mas com função de um advérbio de lugar. Então, é isso que eu preciso saber. É a função da palavra de acordo com o texto. Estou me fazendo entender? Mas é fácil. É só isso que eu estou falando, gente. Tem o português com uma coisa fácil. O pessoal já vem com o pé atrás para estudar português. Ai, português é difícil, eu nunca aprendi. Não é. É simples. É fácil. Vou provar a vocês. Agora, o que nós vamos fazer? Já apresentei a vocês. Vou começar aqui, com a fonologia. O que eu vou precisar da fonologia para eu passar nesse concurso? Para eu acertar todas as questões. Todas as questões de português. Claro, estamos aqui para isso. E acertaremos. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Da fonologia, que é o som, eu preciso conhecer a acentuação gráfica. A acentuação gráfica é daqui, A acentuação gráfica e a semântica é daqui que eu tiro. Muito bem. Fonologia, apaguei aqui para colocar de uma outra forma. Olha, então eu estou dentro da fonologia. Fonologia. Então, eu vou estudar o quê? Acentuação gráfica. Vou estudar acentuação gráfica. Olha só. Acentuação, sem decoreba, hein, gente? Acentuação gráfica. Eu não posso decorar, porque vocês não têm tempo lá na hora. Nossa prova, vocês terão, no máximo, 3 minutos por questão. E como português é mais tranquilo, dá para vocês resolverem em 2 minutos. Até menos. Dá para resolver, eu garanto a vocês que dá. Olha só. Acentuação gráfica. Vou começar aqui. Aquele monte de acentos. Esse fica tranquilo. Já com a nova ortografia, hein? Com o novo contexto de acentuação. É o novo. Agora tem que estar valendo o novo. Acentuação gráfica. O acento gráfico é isso aqui, Ou o acento agudo, geralmente para abrir a vogal, ou o acento circunflexo, geralmente para fechar a vogal. Muito bem. Mas para eu saber acentuar isso aqui, sem decoreba, só interpretando, olha só. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar lá no nosso começo de estudo. Vamos voltar lá na acentuação tônica. Gente, só disso que eu preciso. Acentuação, vocês vão se lembrar disso aqui, Acentuação tônica. Tônica. O que é acentuação tônica? Lembrando aí, acentuação tônica é a posição da sílaba tônica em uma palavra. Em todas as palavras da língua portuguesa, uma é mais forte, o som é mais forte, que nós chamamos de sílaba tônica. Forte, bem forte. Todas. Né? Todas a partir de 2 sílabas. Uma tem que ser destacada, que é a sílaba forte, a tônica. Então, eu tenho que saber isso aqui, acentuação tônica. E é fácil, é tranquilo. A acentuação tônica são 3 tipos. O acento tônico, não estou falando de acento gráfico. O acento tônico, a sílaba forte, ela pode ficar na última sílaba, sempre lembrando que são 2. Para eu acertar isso aqui, para eu entender isso aqui, eu tenho que ter no mínimo 2 sílabas. A palavra tem que ser no mínimo 2 sílabas. Então, ela pode ser oxítona. Oxítona. Gente, é só disso que eu preciso para entender a acentuação, hein? Oxítona. O que é oxítona? Oxítono, gente, é quando a palavra recebe o acento tônico na última sílaba. Tem que ser na última. Aí ela é oxítona. Ela pode ter 2 sílabas ou 50, não quero saber. Né? Então, tanto eu posso falar café, o acento tônico. Às vezes aparece o acento. Ou caju. Caju.
Ó, tá vendo? A forte é o ju. Caju, não tem acento, cuidado. Caju, tá? Estou falando de sílaba tônica. Então, não estou falando de sílaba de acento gráfico, e sim acento tônico. Caju. Eu posso ter 2 sílabas, que é o mínimo. Como posso ter, deixe-me ver, eu falo urubupungá. Urubupungá. Sílaba tônica é a última. Não interessa que eu tenho um monte de sílaba. Interessa a posição da sílaba tônica. Urubupungá. Urubupungá. Sílaba tônica é a última. Certo? Então, isso é oxítona. Oxítona, quando a sílaba tônica vem na última sílaba. Sempre lembrando, tem que ter no mínimo 2 sílabas. Se tiver uma sílaba só, eu não tenho o que procurar, não é isso? Depois eu tenho a oxítona, depois a paroxítona. Paroxítona. Paroxítona, gente, é a maioria das palavras na língua portuguesa. São palavras paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica aparece na penúltima, na segundinha de lá para cá. Se eu colocasse assim, ó, janela, janela, olha aqui a sílaba tônica, janela. Eu falo aqui, xerox, xerox. Algumas são acentuadas, outras não. Olha esse aqui, ó. Rubrica. É rubrica, sílaba tônica é o bri. Rubrica, tá? Então, são palavras paroxítonas. Depois eu tenho a última, que são as nossas proparoxítonas. Proparoxítonas. Proparoxítona, sílaba tônica recai na antepenúltima, na terceirinha de lá para cá. Eu falo álibi. Deixa-me colocar aqui. Álibi. Eu falo dúvida. Eu falo ínterim. Olha, tem muita gente que fala isso errado, viu, gente? Como a rubrica que eu coloquei ali. Nossa, o pessoal, olha o correto, ó. Ínterim. Ou seja, é uma proparoxítona, tem que ter acento. Certo? Então, isso aqui é a acentuação tônica. Acento tônico. Sílaba tônica. Certo? A sílaba tônica. Ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Certinho? Aí vocês devem estar se perguntando, mas Etelina, quando você coloca o acento, fica fácil. Aqui, eu sei que janela é uma uníssílaba tônica, mas não tem acento. Como que eu vou saber? Gente, olha, para mim é importante. Para mim o que é importante é vocês resolverem lá na hora. Vocês não podem perder tempo. Você tem que resolver isso em segundos. E dá para resolver em segundos. Olha só que interessante. Eu vou ensinar um esquema aqui para vocês. Vocês nunca vão errar. Nunca vocês errarão. Está aqui meu nome. Etelina. Etelina. Você quer me chamar? Você vai me chamar, eu estou distante. E vocês precisam falar comigo. Aí você fala assim, Etelina. Você me chamou. Quando você chama alguém, a sílaba tônica, ela estica. Etelina. Eu falo, Roberto, Paulo, Maria, Mário. Você acha a sílaba tônica. Você achou a sílaba tônica. Etelina, mas de nome próprio é fácil. Você chama? Pois é. Transforme qualquer coisa no nome próprio. Janela. Faz de conta que a janela é uma pessoa. Chame. Janela. Achei. Parede. Achei. Quer saber o que eu quero é passar. O que eu quero é acertar. Certinho? Os fins justificam os meios, não é isso que o pessoal fala? Então, janela. Só que vocês vão falar isso gritando, né? Senão eu tiro vocês da sala. É lá, quietinho. Ou então vai ensinar eu para os adversários. Não pode. É só para vocês. Você tem que preocupar com a sua vaga. Os outros que brigam pelas demais.
mas procure a sua vaga. Garanta. Então, você fala, copo, apagador, não me interessa. Procure desse jeito, fale baixinho, o segredo. Tá bom? Então, aí eu acho a sílaba tônica. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Muito bem. O que eu falo de importante é essa informaçãozinha aqui, para eu saber a acentuação gráfica. Só mais uma. Só mais uma. Nossa, tranquila, quase que inofensiva, sossegada, aparentemente sem importância. Sabe qual é a outra que eu quero? Vou escrever até aqui em cima. Ó. Eu preciso disso aqui. Saiba isso aqui, gente. Isso aqui vai salvar vocês. Quais são as vogais? É lembrar das vogais. Isso, as vogais mesmo da nossa língua portuguesa. Nossas vogais. Ali, bonitinho. Que você aprende no prézinho. Aprende antes de ir ao pré. As nossas vogais. Olha que lindinho. Vogais. A, E, I, O e U. Vou deixar isso aqui. É só isso que eu preciso, gente. Para entender a acentuação gráfica, a regra geral, é só isso. É saber a acentuação tônica, oxítona, paroxítona e proparoxítona, e conhecer as vogais. Como conhecer as vogais? Falo a vocês. Nas vogais, as vogais, olha como elas são interessantes. Vogais. Vou apresentar a vocês quem é quem. A é a principal vogal da língua portuguesa. Ou seja, o A será sempre, em qualquer circunstância, o A será uma vogal. Chama-se vogal média, vogal medial. Sempre vogal. O E, olha como eu vou colocar. O E é geralmente vogal. Geralmente vogal. Isso significa que ele pode mudar. Dependendo da palavra, o E muda. Ele se transforma em semi. O I é geralmente semivogal. O que é semivogal? É uma vogal fraca. É uma vogal que precisa da ajuda de outra vogal. Senão ela não existe. Então, semivogal é uma vogal fraquinha. Combinado? O O é geralmente vogal. E o U, geralmente, semivogal. De vez em quando eu pergunto a vocês, isso aí se refere às vogais. Quais são as vogais? Eu não quero que você me fale todas. Só quero vogais. A, E e U. Semivogais, I e U. Que geralmente são. É claro que o I ele pode ser vogal, dependendo da palavra, e o também pode ser vogal. Certo, gente? Então, apresentei a vocês. Nós vamos fazer uma pequena pausa e, na próxima aula, já vou entrar na acentuação gráfica. Conhecendo isso, você vai ver como que a coisa é fácil. Tá, gente? Até a próxima. Obrigada.